Fala aí, pessoal, mais uma aula de Geografia. Meu nome é Mário Sérgio e eu sou do canal Geografia é Aqui. Hoje eu vou trabalhar com vocês com o Brasil, a estrutura geológica e o relevo brasileiro. Só para fazer uma revisão, nós temos três estruturas geológicas. Quais são elas? Os escudos cristalinos, crátons ou maciços antigos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Todavia, o que nós vamos ver? O Brasil só apresenta duas estruturas, ou seja, que são os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Especificamente sobre os escudos cristalinos, vamos fazer uma revisão. São estruturas antigas, com mais de 3 bilhões de anos de formação, ou seja, lá do pré-cambriano e algumas áreas do Paleozoico. Quais as características dessa área? São formadas por rochas magmáticas intrusivas, também chamadas de rochas plutônicas, ou por rochas metamórficas formadas a partir da transformação dessas rochas magmáticas. Ou seja, essas características dão a esse escudo alta resistência, ou seja, o próprio nome diz, escudos cristalinos maciços antigos, ou seja, lembra dessa característica de resistência. E qual o impacto disso com relação ao Brasil, Qual a relação disso com relação à característica do relevo brasileiro? Um dos pontos importantes do relevo brasileiro e do Brasil de forma geral é não ter grandes atuações de agentes internos. A atuação de agentes internos no Brasil é muito pequena, ou seja, nós não temos fortes terremotos, a gente não tem vulcanismo, a gente não encontra no território brasileiro grandes cadeias montanhosas, ou seja, isso é fruto dos escudos cristalinos. Além disso, os escudos cristalinos no Brasil vão dar origem aos planaltos e uma parte das depressões. Então, quando a gente pensa em relevo, o que nós encontramos nos escudos cristalinos? Basicamente planaltos e parte das depressões. Os escudos cristalinos correspondem a aproximadamente 36% da superfície do território brasileiro. Ou seja, do que a gente vê na superfície do 100%, 36% são escudos cristalinos. Desses 36%, vamos fazer uma divisão. 32,1% corresponde a estruturas do Arqueozoico e 3,9% a estruturas do Proterozoico. Por que eu estou fazendo essa divisão? Só para vocês lembrarem de um ponto importante. Onde estão as principais jazidas de recursos minerais, de minerais metálicos, concentradas nessas áreas do Proterozoico? No Brasil, nós possuímos dois escudos cristalinos, ou seja, a partir da organização, da classificação geológica do Brasil, resolveu-se dividir as áreas de escudos cristalinos em duas porções. Observem o que está aparecendo aí no mapa. A parte norte, a porção meridional, é formada pelo escudo das Guianas. E a parte sul, que é a maior parte do território, é formada pelo escudo brasileiro. Dessa forma, quando a gente fala de reservas minerais, em ambos os escudos nós vamos encontrar reservas, só que a maior parte está concentrado no escudo brasileiro. A segunda estrutura geológica que nós encontramos no território brasileiro são as bacias sedimentares. Como o próprio nome diz, é formada a partir da acumulação de sedimentos. E normalmente esses sedimentos, originários da erosão dos escudos cristalinos, esses sedimentos são carreados e acumulados nas partes mais baixas do relevo. Bem, qual vai ser as características dessas bacias sedimentares no Brasil? Um ponto importante é que nessas nós vamos encontrar grandes jazidas de minerais não metálicos. Dentre esses minerais não metálicos, vou destacar aqui os minerais fósseis, especialmente carvão mineral e petróleo. Falei com vocês que as bacias são formadas por acumulação de sedimentos. Então, o que é importante vocês pensarem, raciocinarem sobre isso? O processo erosivo ele continua ocorrendo. Dessa forma, as bacias sedimentares continuam a se formar. Diferente dos escudos cristalinos que se formaram há milhares de anos atrás e hoje eles estão sendo destruídos pelos agentes erosivos, no caso das bacias sedimentares, eles recebem esses sedimentos vindos dos escudos cristalinos e continuam a se formar, ou seja, a se transformar. Sobre as bacias sedimentares brasileiras, nós temos no total 6 bacias. E essas bacias são divididas em dois grupos. As bacias antigas, ou também datadas do Paleozoico e do Mesozoico, e as bacias recentes, datadas lá do Cenozoico, ou seja, do período terciário e quaternário do Cenozoico. Com relação às bacias antigas, nós vamos ter 3, Quais são elas? Bacia São Franciscana, ou do São Francisco, bacia do Meio Norte e bacia Paranacaia, ou bacia do Paraná, certo? Dessas 3 bacias, a que vai receber mais destaque é a bacia do Paraná. Por quê?
Nela nós vamos encontrar as reservas de minerais fósseis, especialmente carvão mineral, na região ali de Criciúma, lá em Santa Catarina e nas proximidades, e jazidas também de petróleo. Já as bacias recentes, 3 também, vai ser a bacia do Pantanal, a bacia litorânea e a bacia amazônica. Dessas 3, a bacia litorânea e a bacia amazônica merecem destaque. Também semelhante à bacia Paranacá em função das reservas de minerais fósseis, especialmente aí petróleo. Na bacia litorânea, é bom lembrar que nessa região é onde nós temos o pré-sal, que é uma das grandes reservas de petróleo que a gente tem hoje, no Brasil. Com relação à bacia amazônica, nós não temos ainda grandes reservas de petróleo descobertas. Todavia, como a maior parte daquela região foi formada no terciário e no quaternário, há uma expectativa de que essa região, a partir de estudos e descoberta de jazidas, se torne a maior região produtora desse tipo de mineral no Brasil e talvez, quem sabe, no mundo. A partir dessa fala aí sobre as estruturas geológicas, dá para a gente falar do relevo. Falei com vocês dos escudos cristalinos, que são estruturas antigas que sofreram um grande processo de erosão, e isso reflete diretamente no relevo. Ou seja, o relevo brasileiro não é um relevo alto. É um relevo que tem médias altimétricas em torno de 700 metros e a maior parte do relevo não passa aí de 1000 metros. Outra questão também que é o relevo residual, ou seja, é o resíduo do relevo que existia há muito tempo atrás. Ou seja, relevo que foi muito erodido, desgastado. Outra característica é que nós vamos ter uma predominância no Brasil de 2 formas principais de relevo, que são os planaltos e as depressões. Nós temos também planícies, só que em tamanho menor. Sobre os planaltos, o que nós vamos perceber? Os planaltos são áreas aplanadas, formados normalmente a partir dos escudos cristalinos, onde nós vamos ter um processo de acumulação de sedimentos, mas o processo de perda de sedimentos é muito maior. Os planaltos são divididos em áreas de formação cristalina, ou seja, de rochas cristalinas, e áreas sedimentares. Das áreas de formação cristalina, nós vamos ter destaque as famosas regiões de mares de morro, ou seja, os domínios dos mares de morro. Que regiões são essas? Aquela região ali da fronteira entre Minas Gerais com Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, a famosa Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra da Canastra. As partes formadas por sedimentos, ou seja, por acumulação de sedimentos, vão ser principalmente as chapadas, que são elevações com topo chato, com uma grande acumulação de sedimentos. Normalmente nessas chapadas que nós vamos ter as nascentes dos principais rios brasileiros. E onde nós vamos ter em grande volume de chapadas? No centro-oeste brasileiro. Observe, inclusive, que é nessa região que nós vamos ter nascentes de boa parte dos rios da bacia amazônica, da bacia do Paraná, inclusive da bacia do São Francisco. Nos planaltos nós vamos ter também as áreas de transição. Transição para onde? Transição para as bacias sedimentares. E nessas áreas nós vamos encontrar, especialmente no oeste paulista e no oeste do Paraná, as famosas cuestas. O que são cuestas? Cuestas são formações de relevo que tem um aclive suave e um declive íngreme. Normalmente esse declive íngreme nós encontramos paredões rochosos, que nós chamamos de escarpas. As depressões. O que são depressões? Depressões basicamente são regiões mais baixas em comparação com os terrenos circunvizinhos. Ou seja, então nós podemos encontrar depressões em qualquer região do país, em qualquer local. Todavia, nós vamos ter grandes depressões. E são essas que nós vamos trabalhar. Basicamente, o que nós vamos perceber? Nós temos depressões relativas e depressões absolutas. Depressões relativas são aquelas que estão acima do nível do mar, que são as que nós encontramos no Brasil. E as depressões absolutas são aquelas que estão abaixo do nível do mar. No Brasil, as depressões são encontradas principalmente em volta dos planaltos. E isso justifica a característica das rochas menos resistentes e também a questão de movimentos epirogenéticos, Por que umas áreas subiram e outras foram rebaixadas. Essas depressões representam hoje as bacias sedimentares antigas, ou seja, as áreas de bacias sedimentares antigas formam principalmente depressões. 2 destaques a serem feitos é com relação ao relevo kárstico, que vai ser localizado aí na depressão São Franciscana, ou seja, a depressão que pega boa parte
do Rio São Francisco, da bacia do Rio São Francisco, e a Depressão Sertaneja, que é também chamada de Depressão do Meio Norte. Essas áreas eram fundo de mar e que foram levantadas, foram soerguidas. Ou seja, então as rochas que nós encontramos nessas áreas aí foram formadas a partir da acumulação de sedimentos marinhos. É muito comum nós encontrarmos nessas áreas aí grutas, dolinas, etc., que são relevos típicos de regiões cársticas. O segundo destaque é com relação aos Inselbergs. Inselbergs é um relevo residual, ou seja, o que é um relevo residual? Que resistiu à erosão, normalmente formado por rochas mais resistentes do que as áreas do entorno. Então esse relevo fica e as áreas do entorno são erodidas. Esses Inselbergs são muito comuns das áreas secas, ou seja, nós vamos encontrar eles muito no sertão nordestino. A última forma de relevo que nós encontramos no Brasil são as planícies. Onde nós vamos encontrá-las? Basicamente nas áreas de bacias sedimentares recentes, ou seja, no litoral brasileiro, na bacia sedimentar litorânea, na região do Pantanal e lá na Amazônia. São áreas, então, formadas aí no período terciário e quaternário. Um ponto a se destacar é a planície litorânea. O escudo cristalino está muito próximo ao litoral. Dessa forma, a gente tem altitudes consideráveis à margem do mar. Isso provoca a formação do que a gente chama de falésias. É quando nós temos a atuação da erosão marinha desgastando essas rochas do escudo cristalino e formando paredões rochosos, ou seja, o que a gente chama de escarpas. Velho, não é possível que você assistiu essa videoaula até agora, não se inscreveu no canal, não deu um like e nem marcou o sininho? Véi, quebra o galho aí!